Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e estou aqui com o Osmar, com a Kátia, para mais uma conversa sobre os fundamentos da doutrina espírita. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Kátia. Olá, Adriano. E você que nos acompanha no nosso podcast. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Olá, Adriano, olá, Osmar, olá a todos os nossos companheiros que nos acompanham aí no nosso podcast. E hoje, mais uma vez, estamos aí reunidos para trocarmos mais algumas ideias aí sobre o Espiritismo. E no último episódio, nós refletimos um pouquinho sobre um questionamento que a nossa companheira Suzana nos enviou sobre cremação e doação de órgãos à luz da doutrina espírita, né? Quais são as implicações desses atos relacionados ao nosso espírito e perispírito. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é base, né, para os nossos estudos espíritas, que é sobre fluidos. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, quando a gente fala de fluidos, do que exatamente a gente está falando na visão espírita? Pois é, primeiro vamos começar recordando ao nosso amigo ouvinte que tudo que o Espiritismo nos ensina está na natureza. Então é criado por Deus, está desde sempre na natureza, né? Como a ciência nos descortina a todo instante a realidade criada por Deus, o Espiritismo, como ciência que é, também faz esse trabalho de descortinar a criação divina e, no caso do Espiritismo, descortinando os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Então, Kardec faz esse trabalho de investigação, questionando a espiritualidade sobre a criação, sobre tudo que nos rodeia e da nossa constituição e tudo que somos, né? Então, isso está no livro dos Espíritos e nas obras que ele desenvolve depois. E no livro dos Espíritos, então, se está na natureza, primeiro ponto, a gente tem que entender, né? À luz da doutrina, a gente consegue entender melhor essa realidade que sempre existiu. Então não se trata mais de acreditar ou não acreditar, né? É como se a gente falasse que eu acredito no sol, eu acredito na lua, eu acredito nas estrelas. Não tem o que acreditar, né? Está ali, basta-nos agora, cumpre-nos agora entender esse mecanismo, mas sempre esteve e por ser a criação divina. Então o livro dos Espíritos faz esse trabalho inicial de investigação. Na questão 22 do livro dos Espíritos, que trata lá no começo, né, o livro primeiro das causas primárias, Kardec vai perguntar à espiritualidade o seguinte: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? A pergunta de Kardec é o que é matéria? Porque para nós, até inclusive na época de Kardec, era isso, né? O que tem a matéria é aquilo que a gente pode perceber, o que está sendo, podemos é palpável para nós, podemos tocar, podemos medir, podemos pesar. E eles dizem, do vosso ponto de vista, elas o são. São o quê? São capazes de nos impressionar os sentidos, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Os espíritos estão dizendo a Kardec que a matéria existe, eles chamam de estados, em estados que nós ignoramos. Na época, o termo que eles usaram foi esse. Podemos chamar hoje de dimensões. Então, a matéria existe em outras dimensões, dimensões além das nossas quatro, que nós vivemos no mundo das três dimensões da matéria, mais o tempo, que também para a ciência hoje faz parte de um complexo, né? Espaço-tempo. Então, quatro dimensões. E para a espiritualidade, a matéria existe em outras dimensões. Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar lá então da questão da Trindade Universal, né? Que é a questão 27 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: então haveria três elementos gerais no universo: Deus, o Espírito e a matéria? E os espíritos, sim, confirmam, né, que há três elementos gerais no universo,
Deus, o Espírito e a matéria. Kardec vai desenvolver isso no Livro dos Espíritos e na Gênesis, especialmente, capítulo 14, dizendo que Deus cria o elemento inteligente, espiritual, e o elemento material, que ele vai chamar de fluido cósmico universal. Então está aí o termo fluido, usado pela primeira vez na codificação, fluido cósmico universal. Ou seja, Kardec chama esse fluido cósmico universal de uma matéria elementar primitiva, matéria que dá origem a toda a matéria do universo em todas as dimensões. Então, quando nós falamos em fluido cósmico universal, nós estamos falando que é tudo menos o Espírito e Deus, né? Tudo menos o Espírito e Deus, porque Deus é o Criador, o Espírito necessariamente não é material, tudo que sobra da criação divina é fluido cósmico universal, de suas derivações. Então, nas várias dimensões da matéria, além das 3 que nós vivemos e o tempo, 4, nas suas mais variadas dimensões e derivações. Então, a matéria como nós conhecemos, que nós utilizamos na nossa dimensão, derivado do fluido cósmico universal. Fluido vital, que vitaliza a matéria orgânica, derivado do fluido cósmico universal. Os planos espirituais, a vida no mundo espiritual, fluido cósmico universal. Então, tudo é fluido cósmico universal. Perispírito, portanto, fluido cósmico universal, nas suas mais variadas dimensões. Podemos então dizer, resumidamente, segundo a professora Terezinha Oliveira, no seu brilhante livro Fluidos e Passes, que fluidos são tipos de matéria muito rarefeitas e formas de energias, porque energia é uma qualidade, uma capacidade da matéria, né? Segundo a visão da ciência. A energia é uma capacidade da matéria. Então, fluido pode ser tipos de matéria e formas de energias. Isso na definição da professora Terezinha Oliveira, que é muito clara, muito simples, né? Bem concisa. Na definição dela é isso. Fluidos são tipos de matéria e energias nas suas mais variadas dimensões. E aí abre-se um leque enorme de informações, né? A questão da mediunidade, da reencarnação, do passe, né? A questão do perispírito, da percepção do mundo espiritual, onde iremos após a morte, né? Tudo isso tem a ver com fluidos, por isso que é um assunto tão importante e fundamental no conhecimento espírita. Assim como o Osmar falou, né, do fluido cósmico universal, que é essa matéria elementar primitiva, a gente vai também comentar sobre a atmosfera fluídica, porque nós estamos envolvidos nessa atmosfera fluídica, quando o Osmar até citou a questão de passe, né? Então, os espíritos, até a própria Terezinha, que também o Osmar já citou, ela tem um livro também, Iniciação em Espiritismo, e ela se refere à atmosfera fluídica da seguinte maneira: os espíritos vivem numa atmosfera de fluidos, dela extraem o que necessitam, porque tomam dos fluidos e agem sobre eles, aglomeram, dispersam, dão forma, mudam propriedades. É uma grande oficina ou laboratório do mundo espiritual, né? Isso no dizer de Kardec. Numa comparação, diríamos que na Terra estamos envoltos pela atmosfera e vivemos em meio a substâncias materiais que usamos e sobre as quais agimos. Agindo sobre os fluidos, os espíritos o influem sobre si mesmos e sobre os outros espíritos, sobre o mundo fluídico e sobre o mundo material. Então, ela faz uma comparação aqui, né? Na Terra, nós estamos envoltos pela atmosfera e vivemos no meio de substâncias materiais. E aí nós agimos através dessas substâncias, sobre essas substâncias, né? No mundo espiritual, né, os espíritos também, eles agem sobre esses fluidos, assim como nós agimos como encarnado nessa atmosfera, através das substâncias materiais que nós temos aqui, os espíritos também agem sobre esses fluidos no mundo fluídico espiritual onde eles estão, né? E também agem sobre o mundo material. Aí, e que vai, de acordo com os nossos estudos, nós vamos chegar a falar sobre mediunidade, né? Então, por isso que nós estamos dando início, falando primeiro sobre os fluidos, para poder entender
como que esses fluidos nós agimos, ou os espíritos agem, né, sobre esses fluidos no passe, na mediunidade, né, e são concepções naturais, não tem nada de sobrenatural. O Osmar começou já dizendo, né, então a gente tem que voltar lá atrás, verificar que nós somos, espíritos em essência e estamos no mundo material. Mas como somos espíritos em essência, também existe o elemento fluídico espiritual, né, agindo aqui nesse mundo material. É importante que nós saibamos disso, porque isso é ciência. Então não existe nada de sobrenatural, pelo contrário, é natural, agindo naturalmente todos os dias, da nossa existência. E aí, a gente, acho que muitos devem estar se perguntando, né, e como que os espíritos agem, né, nesse mundo material, através desse fluido, né? Através do pensamento e da vontade. Nós já citamos pensamento e vontade em outros episódios, então, vale a pena a gente frisar. É com o pensamento e a vontade que o espírito age sobre os fluidos. E o faz de modo inconsciente. Basta pensar e sentir algo para causar efeito sobre eles. Ou conscientemente também, e voluntariamente, sabendo o que está realizando e que fenômeno está se processando. Então, pensamento e vontade para o espírito, né? E nós somos espíritos, lembrando, nós somos espíritos encarnados, mas pensamento e vontade para o espírito é a forma de ação nesses fluidos, né? Então, ele age através do pensamento. Então, fica evidente quando nós falamos assim. Nós estamos recebendo um passe espiritual, né? Estou recebendo um passe. De que maneira que eu recebo esse fluido? Né? Então, o espírito conscientemente, né, vai agir sobre os fluidos e nós vamos receber. E também nós precisamos estar com o pensamento também voltados a esse para poder receber. Que daí tem também aquela conotação que muitos falam assim: não adianta, dependendo da condição que você está, é como se você estivesse abrindo um guarda-chuvinha e não recebe. Né? Porque realmente, através do pensamento, então conscientemente eu me ligo, né, voluntariamente para receber esse passe. E não existe nada também de sobrenatural, né? Então são elementos que estão sendo manipulados para que eu possa receber, né? Então, tanto do lado espiritual, fluido espiritual, quanto da matéria. Por isso que chega até mim. Então, há essa ligação de espírito para espírito, espírito encarnado com espírito desencarnado. Assim se dá também na mediunidade, que seria assunto para nós discutirmos em outros episódios. Mas é importante a gente pensar nisso, né? Da importância do pensamento e da vontade na vida do espírito encarnado. Era exatamente nesse contexto que eu ia perguntar para vocês, né? De que forma que essa ideia do pensamento e da vontade, sendo a forma como nós manipulamos o fluido cósmico universal, nos responsabiliza pelo ambiente espiritual que a gente cria ao nosso redor? É exatamente isso. É uma aplicação prática desse conhecimento dos fluidos, porque o Espiritismo, como ciência, ele traz a consequência filosófica e moral dessas informações. Então, ele nos convida a compreender essa realidade para nos instrumentalizar de recursos para melhorarmos a nossa qualidade de vida espiritual. Então, quando você pergunta, Adriano, qual é a consequência prática e a responsabilidade nossa, a gente pode imaginar a Terra, né, e o universo todo, aliás, imaginar não, né? A gente pode conceber, porque é assim que funciona, o universo todo preenchido pelo fluido cósmico universal, em todas as dimensões possíveis. Inclusive, a ciência cogita que já não há mais um universo, mas multiversos, ou seja, vários universos em várias dimensões. A questão do éter dos antigos gregos é que hoje a ciência pensa que há um
um elemento que eles chamam de matéria ou energia escura, que preenche todo o universo e que faz essa conexão entre todo o universo. Então, podemos pensar que essa matéria ou energia escura é fluido cósmico universal já mais aprimorado. Então, se nós estamos imersos no fluido cósmico universal, como se fosse uma grande piscina, nós somos responsáveis pelo ambiente fluídico que nós criamos ao nosso redor. E como a Kátia lembrou, o espírito usa o pensamento e a vontade, o pensamento tem qualidades dadas pelos sentimentos. Então, o pensamento, como ele é uma energia, ele é neutra, como qualquer energia. O que vai dar qualidade ao pensamento é o sentimento. Então, eu posso escolher os sentimentos ou melhorar meus sentimentos, assim como posso melhorar e escolher meus pensamentos. Então, eu sou responsável quando eu tomo a decisão de ter um determinado pensamento e sentimento, ou quando não faço escolha por omissão também. Então eu sou responsável. Então eu posso, isso é bom por um lado, né? Nos dá responsabilidade, mas é bom porque eu sei que eu posso melhorar o meu ambiente fluídico. Podemos chamar então de psicosfera. Se há uma atmosfera de gases na Terra e nos outros planetas, há também uma psicosfera formada pelas vibrações, porque pensamento é vibração, é energia, campo eletromagnético, de espíritos que pensam e sentem o tempo inteiro, tanto encarnados quanto desencarnados. É um mar infinito de vibrações, de frequências de ondas, tanto de encarnados quanto de desencarnados, dando qualidades ao fluido cósmico universal da psicosfera do nosso ambiente. E é muito claro isso quando a gente entra num ambiente, por exemplo, numa casa espírita, numa igreja, num lugar que tem um recolhimento, é um lugar de preces, você sente a diferença do ambiente. Ou quando você entra num ambiente mais pesado, um ambiente com mais agressividade, com mais, sei lá, situações mais pesadas, né? Às vezes uma discussão, uma briga, coisa parecida, você também sente a diferença. Então, e a música mesmo, né? Como ela é uma vibração, ela conduz também o nosso pensamento. Músicas mais suaves ou músicas mais pesadas, vamos dizer assim. Então, veja que é uma aplicação prática do conhecimento espírita dos fluidos, né? Eu sou responsável, posso melhorar o ambiente fluídico ao meu redor com as escolhas que eu faço dos meus pensamentos e sentimentos. E posso, inclusive, escolher geradores de bons pensamentos, como a música, como a leitura, como a prece, como as boas conversas. Vocês falaram bastante sobre a questão dos fluidos serem matéria, serem, né, algo, o fluido cósmico universal como esse elemento que está presente tanto na vida espiritual quanto na vida material. E aí e a Kátia e o Osmar falaram um pouquinho sobre essa questão do passe, né, dentro da casa espírita, que é uma manipulação fluídica, né? E aí eu tenho uma pergunta em relação a isso que existe alguma forma correta, entre aspas, aqui, né? Existe um manual, um passo a passo de como receber esse passe e depois de receber esse passe, de como conseguir armazenar, ou se é possível, né? Armazenar essa energia ou propagar essa energia por mais tempo. Lembrando, de início, que tudo que nós fazemos na casa espírita, nós aprendemos com Jesus, né? Então, o passe também, como transfusão de energias, há a passagem em Marcos, capítulo 5, versículo 23, de uma mulher pedindo para Jesus impor as mãos sobre a sua filha, porque ela estava muito doente, para que ele a curasse. E ele faz isso e ela é curada, e várias outras passagens do Evangelho em que Jesus impõe as mãos e cura as pessoas, né? Ou então ele faz um gesto, por exemplo, com o paralítico da piscina, né? Levanta-te e anda. Então, é uma transmissão de energias que Emmanuel vai chamar de transfusão de energias fisiopsíquicas, no livro Segue-me. Como a Cátia já lembrou também, a questão do pensamento e da vontade, como as mãos são para o homem encarnado, né? Kardec fala isso. Então, nós, através do pensamento e da vontade, agimos sobre os fluidos. Como receber o passe? Como toda questão fluídica, energética, eu preciso ter sintonia. Então eu preciso receber o passe, sempre se possível, após um preparo anterior vibratório.
seja com uma prece, seja com uma preleção reflexiva do Evangelho, seja uma palestra espírita, uma oração, que são formas de eu me sintonizar com a espiritualidade. E o trabalhador, o voluntário do passe, receber também essa transmissão energética do mundo espiritual. Kardec vai chamar isso de magnetismo misto no capítulo 14, né, na Gênese, que é os fluidos, que é o magnetismo misto do desencarnado com o encarnado. Esse é o primeiro passo, receber, logicamente, se possível, com o conhecimento daquele mecanismo do passe, para que a pessoa não fique discutindo consigo mesma se é ou se não é, o que está acontecendo, o que não está, será que eu acredito nisso, será que eu não acredito, né? Então fica uma discussão mental, às vezes, que é prejudicial a receber o passe. Por isso é importante entender esse mecanismo para haver uma aceitação emocional, espiritual, né, intelectual da pessoa. E logicamente que depois a vigilância, né? Jesus não fala vigiai e orai para não cair em tentações. Então, vigiar os pensamentos, orar para que a gente consiga manter essa sintonia o mais próximo possível da espiritualidade, né? Daquele momento do passe, para manter-se então recebendo essas energias, conservando essas energias e com a sintonia com o mundo espiritual. Na verdade, né, Osmar, o efeito do passe, ele pode ser bom e duradouro, né? Porque bom quando quem recebe está receptivo e assimila bem esses fluidos transmitidos, né? Daí um preparo prévio da mente, do pensamento, e estimulado sempre pela fé, pela oração, para que eu estar apto para receber esse passe. E duradouro quando aquele que recebe, né, mantém uma boa conduta. Então, ele recebe esse passe e mantém uma boa conduta, um bom pensamento, fortalecendo a vontade, né? E um sentimento também, porque, como o Osmar lembrou, o pensamento é neutro, né? É o sentimento que vai dar toda a cor, toda a intensidade desse fluido, né? Então, eu posso alcançar uma melhoria de acordo, ou a duração maior desse passe, que, vamos supor, eu tomo um passe uma vez por semana. Então, como que eu faço durar toda essa harmonia em mim? Através do meu pensamento, do meu sentimento, através da boa conduta, de me colocar sempre em prece. O Osmar deu também outros recursos, que é a questão da música, a questão de uma conversa elevada, a questão do evangelho, ter o evangelho sempre no seu lar. Então, tudo isso, o efeito do passe é muito mais sentido pela pessoa que recebe, né? E lembrando também que o Osmar lembrou do capítulo 14 da Gênese, que fala sobre os fluidos. Lá ele vai falar também sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos e as criações fluídicas. Nós também criamos, através do pensamento, imagens fluídicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do nosso pensamento, porque parece que é apenas um pensamento. Ah, um pensamento negativo não faz mal para ninguém, porque eu só pensei e não agi. Pelo contrário, porque quando eu estou pensando, eu já formo uma imagem fluídica ao meu redor, né? Que é a psicosfera espiritual que nós formamos. E os espíritos desencarnados, eles enxergam essas criações fluídicas que nós criamos. Os encarnados podem não enxergar, mas percebem essa criação fluídica. E aí, na própria Gênese, é falado, né? Se um homem pensar em cometer um homicídio, né? Um assassinato, só dele pensar, já existe uma criação de uma imagem fluídica desse ato, mesmo sem cometer o ato, e tudo isso já envolve, né, fluidicamente, a pessoa, a mim mesmo. Então, toma muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos, que parece que não é nada, né? É só um pensamento, mas nós somos responsáveis por aquilo que criamos. Então, e lembrando também
que nós recebemos as qualidades fluídicas de outros espíritos, encarnados e desencarnados, pela similitude. Então, se eu estou com um pensamento elevado, eu vou receber bons fluidos pela similitude. Se eu estou com um pensamento de um teor mais baixo, eu vou receber também a mesma qualidade. Então, a responsabilidade sobre esses fluidos somos nós, porque nós é que manipulamos esses fluidos. Inclusive, acho que a gente pode pensar também que nós temos aí fontes geradoras de pensamentos o tempo inteiro. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por fontes geradoras de pensamentos que vão ter a modulação dos sentimentos. Quando eu abro meu celular e vejo uma notícia numa rede social, eu automaticamente, ou um vídeo, né? Um vídeo, uma música, sei lá, uma cena, uma história, um texto, uma notícia, eu automaticamente formo um conceito dessa informação, ou um julgamento, ou uma crítica. Se eu gosto, né, é uma coisa, se eu não gosto, ou se eu não concordo, é outra. E isso pode gerar em mim, mesmo que inconscientemente, um sentimento que pode ser um sentimento de ódio, de rancor, de indignação, de revolta, e que é muito rápido. E aí o que acontece? Eu gero em torno de mim um campo vibratório nesse teor de julgamento, de crítica, de reclamação, de condenação, de indignação. Então, Jesus sabiamente já nos fala no Vigiai e Orai, olha, há 2000 anos. E nós hoje com as redes sociais, ou mesmo com as conversas que a gente tem presenciais, a gente acaba se deixando levar muitas vezes por essas influências. Então, cuidado, cuidado com as informações que você recebe. Cuidado com as fontes geradoras de pensamentos. Seja uma conversa presencial, seja uma informação virtual, uma leitura, porque isso vai automaticamente gerar em nós um pensamento e um sentimento. Agora, você imagine isso dentro de uma casa espírita. Você está esperando para receber o passe, está assistindo uma palestra, abre seu celular, vê uma informação que você não gosta, porque aquilo é aleatório, né? A gente sabe disso, e aí gera uma crítica, um pensamento, uma condenação, ódio muitas vezes, e você vai tomar o passe logo depois. Você está assistindo a palestra naquele momento, ou vai assistir a palestra enquanto espera, abre o celular. Então, cuidado, porque você pode contaminar o ambiente fluídico em que você está e o seu também, o seu campo energético, o seu perispírito. Então desligue o celular quando entra na casa espírita. Desligue o celular, não só porque ele toca, porque faz barulhos na palestra, mas porque ele influencia o seu campo mental, o seu campo energético. Desligue-se e ligue-se com a espiritualidade. Quem sabe também durante o dia, usando menos o celular e mais o pensamento modulado ao bem. Ou, se você conseguir, logicamente, aproveite o celular e as redes sociais com qualidade. Olha aqui o nosso podcast, por exemplo, né? Ou outras apresentações e outros conteúdos de qualidade, sejam espíritas ou não. Músicas elevadas, conversas elevadas. Então, também as conversas improdutivas, conversas que geram reclamações, dores, né, doenças, guerras, não vale a pena. De André Luiz diz, e é uma chamada de atenção muito grande, né, no Agenda Cristã, quando não tivermos nada de útil para falar, é melhor ficarmos calados. É duro ouvir isso, mas é verdade. Então, muitas vezes a gente precisa ficar calado para não gerar reclamação, para não gerar um pensamento inferiorizado, né? Eu posso até brincar com você e falar, olha, tá, tem mais um mandamento divino agora. Diga-me o que postas, que te direi quem és, não é? Porque o que você posta, o que você comenta, fala do que você é. A boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus falaria hoje: vigiai e orai suas postagens, vigiai e orai suas redes sociais, né? É isso, gente. Hoje a gente falou sobre os fluidos, né? Essa energia que está envolvendo a todos nós e que nós possamos usar essa força para irradiar amor, curar feridas e construir ambientes de paz ao nosso redor, né? E como todo episódio, a gente deixa sempre uma bibliografia para que vocês possam se aprofundar nesses estudos. Hoje foi citado aqui o Livro dos Espíritos, a Gênese, ambos de Kardec,
o livro Fluidos e Passes, da Terezinha Oliveira. Vocês querem trazer mais alguma bibliografia? Aproveitando também o livro Você e os Espíritos, de Wilson Garcia, que é um muito bom livro sobre essa questão fluídica. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann também. Maravilha. E não se esqueçam de entrar em contato conosco pelos comentários nas plataformas do Spotify, do YouTube, ou ainda através do nosso e-mail, espiritismoem30@gmail.com. Ótimos estudos, ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.